Mas vamos começar por essa memória aqui, ó, a memória básica, né? Ou memórias básicas, perdão. Então, nas memórias básicas, eu tenho essa classificação aqui, ó, das memórias básicas. Eu vou ter ela com acesso RAM e vou ter ela com acesso do tipo ROM, ok? Como o próprio nome já diz, ela é básica, ou seja, ela é necessária para o funcionamento do computador. Ou seja, qualquer memória que seja básica, como uma memória RAM, popularmente dita, chamada como RAM, e nós vamos entender o porquê que ela recebeu popularmente esse nome de RAM. Memória cache, memória registradores, memória CMOS, o chip BIOS, né, e o chip UEFI. Qualquer uma dessas memórias, se você retirar do computador, o computador não funciona. Porém, as memórias auxiliares ou memórias secundárias, qualquer uma delas você pode ter seu computador funcionando sem a presença dela. Por exemplo, eu posso lá no meu computador retirar o meu disco rígido. Lá no meu computador eu posso retirar o meu disco rígido e o meu sistema operacional ele pode funcionar a partir de um pendrive, a partir de um CD, a partir de um DVD. Ok? Eu posso, por exemplo, retirar o meu drive de CD, o meu drive de DVD, enfim. Qualquer memória que seja secundária ou auxiliar, você pode ter um computador funcionando sem a existência dela, sem a necessidade dela. Diferente das memórias básicas, ok? Então, por que é chamado de memória básicas? Porque qualquer uma dessas memórias, se for retirada do computador, o computador não funciona. Ou seja, se você retirar a memória principal, ou também chamada de pente de memória, ou popularmente conhecida como memória RAM, se você retirar essa memória, teu computador não funciona. Se você retirar a memória cache, teu computador também não irá funcionar. Memória cache que pode ou não estar presente no processador. Se você retirar a memória registradores do processador, teu computador também não funciona. Se você retirar a memória CMOS, teu computador também não funciona. Se você retirar ou o chip BIOS ou o chip UEFI, teu computador também não vai funcionar, tá, ok? Então, qualquer uma dessas memórias básicas é necessário para que o computador possa funcionar, ok? Essas memórias básicas, ela está dividida em duas partes. Isso nós já falamos que é relacionado quanto ao acesso. Então, essas memórias básicas, elas podem ter o acesso do tipo RAM ou do tipo ROM. O tipo RAM, o tipo volátil, ou seja, tudo que estiver na memória RAM, na memória cache, na memória registradores ou na memória CMOS, só vai ser mantido enquanto o computador estiver ligado, circulando eletricidade nele. Já na memória ROM, que é uma memória somente leitura e é permanente, ou seja, não volátil, essas informações elas são permanentes e essas informações elas já vêm gravadas de fábrica, ok? Ainda aqui falando sobre memória RAM. Popularmente, essa memória recebeu o seu nome quanto ao tipo de acesso. E isso a população costuma fazer, dar o nome de algo a um produto, certo? Ou a um tipo. Por exemplo, é comum as pessoas chamarem sabão em pó de sabão Omo, né? Chamarem esponja de aço de Bombril, ok? Aqui não é diferente. A memória RAM, esse nome RAM popularmente, nós já aprendemos que RAM está relacionado ao acesso. E popularmente, como essa memória, assim como qualquer outra, tem um acesso contendo essas duas características, tanto permite a leitura quanto a gravação, como também tem a segunda característica que é ser volátil. Então, popularmente, essa memória recebeu o nome de RAM, mas também pode ser chamada de memória principal ou pente de memória. E por que é chamado pente de memória? Isso
pelo fato dela se parecer bastante com um pente de cabelo, ok? Esse pente de memória, essa memória principal ou essa memória RAM, nós hoje utilizamos o modelo DDR. Nós já tivemos o modelo DDR1, DDR2, atualmente nós encontramos ainda no mercado o modelo DDR3 e o mais comum, o DDR4 e recentemente a chegada do DDR5, ok? A memória cache fica localizada dentro do processador, havendo casos de placa-mãe que contém uma pequena quantidade de memórias entre o processador e a DDR, ou seja, a memória RAM. E essa memória cache, ela vai servir para auxiliar no tráfego das informações que vão para o processador. Ou seja, quanto mais memória cache eu tiver no meu computador, maior o meu processamento, mais rápido é o meu processamento. Memória registradores fica localizada dentro do processador, é a memória mais rápida do computador e sua finalidade é registrar os dados que entram e saem do processador. Tanto a memória cache como a memória registradores, você pode estar revendo esse assunto com mais detalhe na parte que trata sobre processadores. Memória CMOS armazena as configurações pessoais do usuário, mantém os dados armazenados graças a uma bateria na placa-mãe. Aqui, o nosso foco é apenas identificar. Para tratar mais sobre a memória CMOS, eu indico que você assista ao vídeo Teoria Procedimentos de Inicialização. Lá eu vou trabalhar sobre todos os softwares e as memórias necessárias para os procedimentos de inicialização da máquina. Memórias secundárias, ou também chamadas de memórias auxiliares. São memórias essas que são permanentes, ou seja, todas as memórias secundárias elas são memórias não voláteis. Nós temos 4 divisões para essas memórias secundárias. A primeira é os discos ópticos, e nós temos 3 bons exemplos aqui, o CD, o DVD e o Blu-ray. Os discos magnéticos, tais como disquete e disco rígido. Memórias do tipo flash, que utilizam chip, ou seja, são partículas semicondutores, partículas de silício semicondutores. Exemplo, pendrive, cartão de memória, HD, SSD e a memória virtual. A memória virtual é um caso especial. Ele é um espaço criado pelo sistema operacional no disco rígido para armazenar os dados excedentes na memória RAM.